E acompanhe Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 10, um texto bem conhecido, mas eu tenho a certeza que falará ao teu coração, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo é o de número 46, para nossa meditação. A epígrafe diz: o cego de Jericó. Talvez você já ouviu falar nessa mensagem, né? Mas quando Deus quer falar, Deus sempre traz algo novo para nossas vidas, algo revelado do céu para a nossa vida, tá bom, queridos? Olha o verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, queridos ouvintes da santa e inerrante palavra de Deus, esse é um texto maravilhoso, bem conhecido da Igreja do Senhor. Todos aqueles que propagam a fé, que pregam a palavra, muitos já ministraram sobre este evento, este episódio do cego Bartimeu, né? O homem a qual Deus mudou a sua história, bendito o nome do Senhor. E o texto vai nos dizer que Jesus estava saindo de Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém. São os últimos episódios do ministério público de Jesus na terra. Então Jesus, ele ia numa trajetória ministerial, fazendo a obra, mas ao mesmo tempo ele ia para Jerusalém. Cristo estava chegando já ao final do seu ministério. Jesus ia morrer, ia para a cruz, entregar sua vida por cada um de nós. Hoje a gente vai aprender com o cego Bartimeu. O texto vai nos dizer que este homem ele era cego. Agora é interessante que o texto não fala se Bartimeu tinha uma família, se Bartimeu tinha uma esposa, tinha filhos, pessoas que o ladeavam para o cuidar dele, né? O texto vai dizer que Bartimeu, ele era cego e estava mendigando, né? Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Por que Bartimeu estava junto de um caminho mendigando? Porque esse tipo de pessoas, cegos, os doentes, os leprosos, eles eram proibidos de entrar na cidade. Eram pessoas desacreditadas pela sociedade, pessoas descartadas pela sociedade, pessoas que não tinham credibilidade, seus pobres. E os pobres naquele tempo sempre eram rejeitados, por pessoas que eram bem de vidas naquele tempo, E o texto fala que Bartimeu ele estava mendigando, pedindo esmola, na beira de um caminho. E o texto vai dizer que Cristo vem passando. E nós sabemos que Jesus, aonde ele andava, multidões e multidões se aglomeravam para
acompanhar Jesus. Aonde Cristo ele passava, amados, ele arrastava multidões. A fama de Cristo era grande, porque ele curava, né? Muitas pessoas seguiam Jesus, ouviam a palavra, eram curadas. E Cristo vem passando com seus discípulos, uma multidão de pessoas com ele, e o alvoroço era grande, o barulho era grande. Uma coisa que nós aprendemos com Bartimeu, que ele não via, mas ele ouvia. Ele não enxergava, mas ele ouvia. E tem muitos que enxergam, mas não ouvem. Tem muitos que enxergam, mas deixam de ouvir a voz de Deus. Deixam de ouvir a palavra do Senhor. E Bartimeu nos dá a primeira lição. Bartimeu não enxergava, mas ouvia nitidamente. Ele tinha os ouvidos aguçados. É que muita gente precisa, amados, não somente ver, mas ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvir tantas coisas nessa vida e esquecemos de ouvir a voz do soberano. Bartimeu não enxergava, ele era cego, mas ele ouviu. A multidão vinha passando. O texto vai dizer, aleluia, no versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Então, se ele ouviu que era Jesus, muita gente vinha falando o nome de Jesus no meio da multidão. As pessoas ali acompanhando, ex-leprosos, pessoas que eram doentes, Cristo havia curado, e automaticamente se tornavam seguidoras de Jesus. E o texto fala que quando ele ouve aquele alvoroço, aquele barulho, aleluia, ouvindo que era Jesus de Nazaré, o texto fala que ele começou a clamar. Ou seja, ele não enxergava, mas ouviu nitidamente o barulho e entendeu que era Jesus que vinha passando, que ia para Jerusalém. E ele aproveitou no momento, aleluia, enquanto Cristo estava vindo, estava passando ali a sua proximidade de Bartimeu. Queridos, Bartimeu, ele aproveitou o momento enquanto Cristo estava perto, aleluia, passando a sua proximidade, ele clama a Jesus. Queridos, é momento de clamar, é momento de buscar a face do Senhor. É momento de entrega. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto, no nome de Jesus. A segunda coisa que aprendemos com Bartimeu, que ele aproveitou enquanto Cristo estava perto, vinha passando. E ele começa a clamar, Jesus, aleluia, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar a Jesus. Ele não ficou calado. Ele não se limitou à sua cegueira no nome de Jesus. Não, queridos. Ele aproveita o momento oportuno e começa a clamar no nome de Jesus. Tiago capítulo 4, verso 8, parte A diz, chegai-vos a Deus. Ele se chegará a vós. Nós precisamos nos chegar até Cristo. Se é que precisamos de um milagre para a nossa vida. Porque tem muita gente que quer milagre, que quer mudar de vida, mas não quer se chegar a Jesus. Não quer clamar, querido, é momento de clamar a Deus. É momento de buscar a Jesus. A gente observa os sinais aí do mundo, tudo apontando para a vinda de Cristo, amados. Não é tempo mais de ficar parado, cocheando entre dois pensamentos, em cima do muro, não. É momento, querido, de buscar a Deus. Bartimeu clama. Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito lá, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus veio para esse tipo de pessoa. Ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Ele veio para os doentes, bendito o nome do Senhor nosso Deus.
Mateus capítulo 11, a partir do verso 28 diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Me acompanhe na leitura. E ouvindo que era Jesus, ele era cego, mas ouvia. Tem muitos, aleluia, que ouvem, mas são cegos. Bartimeu era cego, mas os ouvidos dele estavam nítidos. E ele aproveita o momento oportuno e começa a clamar a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia. Ele pede misericórdia. O que é misericórdia? Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia é nós não recebermos o que nós merecíamos, que era a condenação. Mas Cristo veio, se manifestou para nos salvar, para nos remir, para nos resgatar, para nos dar essa dádiva, esse presente que é a salvação, que não é de graça. Tem muitos que falam que a salvação é de graça. Não é de graça a salvação, não, queridos. Foi pago a alto preço. Não foi pago com ouro, com prata, nada disso. A salvação foi paga com o sangue de Jesus, um alto preço que foi o sangue. Então, não é de graça. Agora, a salvação é pela graça. Quem está entendendo? Não é de graça, mas é pela graça. Pastor, o que é graça? Favor imerecido. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. E Bartimeu, ele clama por misericórdia. Misericórdia no nome de Jesus. E o texto vai dizer, queridos, aleluia, no verso 48, que muitos que ouviam Bartimeu repreendiam. Aqui você observa o obstáculo, barreira. Ele poderia desistir, ele poderia deixar para lá, mas ele precisava de um milagre. Quem precisa de milagre não recua. Quem precisa de milagre não desiste. Quem precisa de milagre continua clamando e perseverando. Bendito o nome do Senhor. Quando ele começa a clamar, o obstáculo aparece, porque isso que acontece. Toda vez que você clama a Deus, os obstáculos vêm para querer te parar. O diabo cria obstáculo, o diabo cria barreira, o diabo cria impedimento para que você não tenha um encontro com Deus. Qual era o obstáculo? Eram as pessoas se incomodando pelo clamor de Bartimeu. E muitos o repreendiam. Isso chama-se barreira, obstáculo, para que você não tenha um encontro com Deus. Nessa noite você vai romper as vozes estranhas que tentam te impedir a ter um encontro com o soberano, a ter um encontro com Deus, a sentir a presença, a graça do Senhor sobre a tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Queridos, quando as pessoas começaram a repreender Bartimeu, Bartimeu não se intimida pelas pessoas. Ele não se intimida com as pessoas que estavam lhe repreendendo. Não, ele vai para cima. Ele crê, ele acredita que Jesus ia dar vitória para ele. Nessa noite eu quero profetizar que todo obstáculo, que toda barreira vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que serve de impedimento para que você tenha um encontro com Deus, em o nome de Jesus cai por terra. Se você crê nisso, tome posse pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Escute uma coisa, olha só, muitos repreendiam obstáculo, aleluia, mas ele não se limitou ao obstáculo. Bendito o nome do Senhor, aleluia, louvado o nome do Senhor. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso aqui? É vencer as barreiras, é vencer as limitações.
É vencer os obstáculos da vida. Não baixa a cabeça não. Embora o mundo pode dizer que não tem mais jeito, tem jeito sim, amados. Porque se Bartimeu desse ouvido àquelas pessoas, àquela multidão que estavam mandando ele se calar, se ele desse ouvido, ele perderia a bênção. Ele voltaria frustrado, sem a bênção, mas ele creu, ele acreditou. Isso aqui fala de perseverança também. Porque ele venceu os obstáculos. Ele venceu as vozes da multidão que diziam, ele não vai te ouvir. Não é isso que o diabo diz? Que Deus não vai te ouvir? Não, Deus está te ouvindo sim. Se você crer, Deus te dá vitória. A fé ela vem pelo ouvir, amados. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Creia no teu milagre no nome de Jesus. Só que algo atraiu Jesus. Quando você vence os obstáculos, quando você vence as barreiras, quando você não se limita à circunstância, você atrai a presença de Deus. Nunca se esqueça disso no nome de Jesus. É tempo de atrair a presença de Deus. Vence os obstáculos, vence as barreiras e atrai a presença. Porque quando Bartimeu vence tudo aquilo, ele atrai a presença de Deus. Olha o versículo 49. Jesus parando. Jesus parou. Ah, que maravilha! Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo. Agora mudou. Ah, por que mudou aqui? Uma hora aí mandaram o cego calar porque Jesus nem ouvia ele. Depois que o mestre chama, porque quem tem toda a autoridade é Jesus, se ou não? Depois que Jesus manda chamar o cego, aí o negócio mudou. Eles vão chamar o cego e disse, agora tem de bom ânimo. Não te cala mais não, agora tem de bom ânimo. Porque quem está chamando é o mestre, é o dono da vida, é o dono do milagre, é aquele que cura, é aquele que liberta, pelo poder do nome de Jesus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Oh, aleluia, bendito o nome do Senhor. Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha só, tem de bom ânimo e levanta-te. Levantar é se posicionar, levantar é tomar atitude, levantar é sair da beira do caminho, levantar, sair do anonimato. Te levanta porque Jesus está te chamando nessa madrugada. Bendito o nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está falando contigo? Bendito o nome do Senhor, o nosso Deus. Oh, aleluia. Diz o texto, amado, que o cego se levanta. Aquele que estava jogado na beira do caminho, aquele que estava esmolando, desprezado pela sociedade, impedido de entrar na cidade porque era pobre, era cego, desacreditado pelas pessoas. Jesus manda chamar esse homem, te levanta. Te levanta porque eu quero mudar a tua história. Jesus está dizendo nessa madrugada, te levanta porque eu quero mudar a tua história. Bendito o nome do Senhor. Jesus estava escrevendo um novo capítulo na vida do cego Bartimeu. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nesta madrugada Deus escreverá, aleluia, um novo capítulo sobre a tua vida pelo poder do nome de Jesus. Creia nessa palavra. Jesus está falando contigo nessa madrugada. Não é tempo de recuar. Não é tempo de parar, queridos. Tem muitos na beira do caminho jogado. Não é tempo disso não. Deus não te chamou para estar na beira do caminho esmolando, não, queridos. Não, nada disso. Jesus te chamou para ser mais do que vencedor. Bendito o nome do Senhor. Creia nisso. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença, eu sinto o poder de Deus em te falar, aleluia, sai da beira do caminho, porque Deus não te fez para estar na beira do caminho. Jesus está dizendo, te levanta, te posiciona, toma atitude, levanta a cabeça, aleluia. Vai buscar ao Senhor, vai para a casa de Deus. Você que está desviado, você que está afastado, você que se afastou, que largou a cruz, está jogado na beira dos caminhos das drogas, da prostituição.
do álcool, aleluia, das bebidas, das farras desta vida. É tempo de largar o caminho que traz sofrimento. Larga esse caminho que está te trazendo sofrimento, que está te levando para o outro lado. É tempo de se levantar. É tempo de buscar a Deus. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Bartimeu aproveita a oportunidade. Enquanto Cristo estava perto, ele começa a clamar, ele começa a buscar a Jesus de Nazaré. É momento de buscar, queridos. É momento de busca. Jesus está voltando. Não perca a viagem, não perca o céu, aleluia. O inferno não foi feito para você, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, aleluia. Deus tem prazer em te salvar e libertar a tua vida no nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu estou ao vivo aqui na Boas Novas, trazendo essa palavra no programa Campeões da Fé, no programa da madrugada, programa que nasceu no coração de Deus para te dar vitória. Bendito o nome do Senhor. Oh, aleluia, bendito o nome do Senhor. Olha o versículo 50. No versículo 49, aleluia, Jesus fala, chama ele, vem de bom ânimo, levanta-te. No versículo de número, aleluia, 49, nós aprendemos que Bartimeu, ele precisava se levantar e se posicionar para receber o milagre. Jesus está dizendo nessa madrugada, te levanta e te posiciona, que eu tenho milagre para a tua vida. Te levanta e te posiciona, que eu tenho bênção para a tua vida. Te levanta e te posiciona, que eu quero mudar a tua história. Te levanta e te posiciona, que eu quero escrever um novo capítulo sobre a tua vida, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. E no verso 50 diz a palavra de Deus, aleluia, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Duas coisas de novo nós aprendemos aqui. Ele lança a sua capa. Queridos, a capa que Bartimeu usava o identificava como mendigo, como cego, como desprezado pela sociedade. A capa de Bartimeu representa o sofrimento daquele homem, o pecado daquele homem, a vida que ele levava de sofrimento. Deus quer que você largue essa capa que te faz sofrer, essa capa que te traz tristeza, essa capa que te identifica como sofredor. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Está na hora de largar a capa do sofrimento e se levantar. Ele larga a capa. Capa representa a vida pregressa daquele homem, a vida de sofrimento daquele homem, a vida de humilhação daquele homem. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Larga essa capa, porque Deus tem coisas novas para a tua vida. Aleluia, bendito o nome do Senhor nesta madrugada. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha aqui o verso 51. Isso aqui é maravilhoso, irmão. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que... Jesus sabia que ele precisava ver. Jesus sabia que ele era cego, mas muitas das vezes Jesus sabe que você precisa, mas ele quer uma atitude tua. Ele quer que você abra a boca e fale o que você quer, o que você precisa. Jesus sabia o que Bartimeu precisava. Ele precisava enxergar, ele era cego. E Cristo estava vendo que ele era cego, mas Cristo fala: o que queres que eu te faça? Muitas das vezes Cristo sabe o nosso sofrimento. Ele sabe o que você está vivendo, o que você está atravessando. Ele só quer uma atitude da sua vida, para que você venha dizer: Senhor, eu preciso de algo na minha vida. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante. Bartimeu
recebe cura para a vista e recebe cura para a alma, salvação da alma.